Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro do Gênesis, capítulo de número 24. Gênesis 24. Quero agradecer ao Bispo Pedro, ao Pastor Robson, a oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus. Conforme você for se achando, se coloque em pé comigo. Gênesis capítulo 24. Nós vamos ler até o verso 4. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 24, a partir do verso 1. Quem achou diz amém. A palavra de Deus diz assim: E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha um governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Deus, que já tivemos a oportunidade, Senhor, de glorificar o Teu nome. Obrigado, Deus, que já tivemos a oportunidade, Deus, de sentir a Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já se faz presente não só em nosso meio, mas dentro de nós. Ó Deus, que nessa manhã, ó Pai, possamos sair daqui, ó Deus, avivados pelo Teu Espírito, fortalecidos pelo Teu Espírito, ó Deus. E mais do que nunca, com os olhos fitados em Ti e na Tua eternidade. Fale com cada um que está aqui nessa manhã, Senhor. Assim eu te peço, de novo te agradeço. Amém. Pode se assentar. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta para a gente acompanhar o texto. Livro do Gênesis. O livro do início de todas as coisas. Eu poderia narrar toda a história de Abraão, mas é interessante que um dia Deus ele entra na terra de Ur dos Caldeus e escolhe esse homem e tira esse homem de uma terra estranha de adoração a vários deuses e leva Abraão a adorar apenas o seu nome, a viver apenas para ele. E é interessante que Abraão, ele está ali num processo de promessas com Deus, de cumprimento de promessas com Deus. E no meio disso tudo, Deus ele aparece para Abraão e vira para Abraão e diz: você vai ser um homem de pai de multidões, você vai ter uma geração adiante de você. E a Bíblia diz que Abraão ele ri porque ele já é velho, a sua esposa já é velha, ela não pode gerar. E ele vai dizer que o seu servo Eliezer vai cuidar de todas as coisas, vai ser o seu herdeiro. E a Bíblia diz que Deus fala para Abraão: Abraão, você vai ter um filho, e esse filho vai se chamar Isaque. E esse filho vai perpetuar a aliança que eu tenho com você. E é interessante que Abraão ele tem esse filho com Sara. E a Bíblia vai dizer que Sara morre. Abraão casa novamente com Quetura. Tem alguns outros filhos. E chega numa parte da vida de Isaque, que é a parte determinante da vida dele. É interessante que quando a gente olha para a nossa vida, nós podemos dizer que nós temos duas grandes decisões na nossa vida que nós podemos tomar. A primeira, a grande decisão é aceitar a Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. A segunda decisão mais importante que a gente pode tomar na nossa vida é casar. Escolher com quem nós vamos casar. Afinal, a gente vai passar o resto da vida com essa pessoa do nosso lado. Então, duas decisões importantes: aceitar a Jesus, e a segunda, casar. E exatamente o texto que eu li para vocês é a decisão da vida de Isaque, o grande casamento entre Isaque e uma esposa a cujo qual ele não conhecia, a cujo qual, na tradição da época, ele ia ser literalmente apresentado a ela ainda. E aí nós vemos o texto onde Abraão chama seu servo mais antigo e faz com que ele faça um juramento com ele. Um juramento de intimidade.
intimidade. Um juramento de dentro do coração de Abraão para o seu servo. E esse juramento é: olha, você vai a uma terra que eu já conheço. Você vai a uma terra onde eu sei que as pessoas ali habitam, e você vai trazer dali uma esposa, uma noiva para o meu filho. Você vai à minha frente, você vai levar tudo que eu tenho, você vai levar tudo que eu sou, você vai levar a minha identidade, e você vai atrás de uma noiva para o meu filho. Olha que interessante o texto. E o texto vai dizer que esse servo, ele sai em uma caravana com 10 camelos em direção à terra de Abraão. E a Bíblia vai dizer no verso de número 10 que ele tinha toda a totalidade, a fazenda de Abraão. Ou seja, ele estava com todas as riquezas mais preciosas que Abraão possuía, e ele foi atrás de uma noiva para Isaac. Ele foi atrás de uma noiva para o noivo. E ele leva tudo aquilo que ele tinha. E a Bíblia vai dizer que ele chega em um determinado lugar onde existia um poço. E ele para nesse poço. E ele faz uma oração. E ele diz: ah, Deus de Abraão, se o Senhor for bom comigo, aquela que vir ali tirar água e beber da água e servir a minha caravana, aos meus camelos, é essa que eu creio que vai ser a noiva para o meu Senhor. Agora imagine comigo a cena. Aquele servo está parado, observando tudo, olhando tudo, e de repente vem uma jovem, linda, com seus cabelos batendo um vento, uma cena apaixonante. O verso 16 diz que ela era muito formosa, ela era uma virgem que nenhum varão havia conhecido, e ela desce à fonte, ela enche o seu cântaro de água, e ela começa a tomar daquela água. E de repente, aquele servo se aproxima dela e olha para ela e diz assim: me dê um pouco de beber da sua água, me dê um pouco da sua água. E ela faz, sabe o que ela faz? No verso de número 18, ela pega a água e ela serve aquele homem. Ela dá da sua água para aquele homem. Escute algo, e aqui eu já quero abrir um parêntese para você começar a entender o que eu quero pregar nessa noite. Um dia, Jesus foi à eternidade. Está sentado ao lado de Deus Pai, e Deus Pai enviou o seu Espírito em busca de uma noiva para o seu noivo, em busca de uma noiva para o seu amado. O Pai enviou alguém com a totalidade, com tudo que Ele tem, com o seu poder, com a sua glória, através do seu Espírito, para buscar uma noiva para o seu amado. O texto diz que essa moça, ela pega o seu cântaro e ela serve aquele homem com a sua água. Ela deixa com que ele participe da sua intimidade. Escute algo nessa manhã: o Espírito Santo quer fazer parte do seu coração, morar dentro de você, habitar dentro de você, falar com você e resolver tudo que está dentro de você. Você precisa essa manhã entender que o Espírito Santo quer que você abra a sua vida e permita que Ele entre na totalidade dentro de você, querido. Ela dá de beber para aquele homem. E olha que interessante o verso 19. Ela não recebe nenhum pedido, ela não recebe nenhum mandato, ela se oferece. E ela diz: eu vou tirar água para a sua caravana, eu vou servir aos seus camelos. Se você der um Google e você pesquisar, você vai descobrir que um camelo com muita sede, ele vai beber aproximadamente 130 litros de água. Eram 10 camelos, 130 litros. Agora imagine uma jovem tirando água e botando para cada camelo. Sabe o que a Bíblia diz? No verso de número 21, que o varão se debruçou e ficou assim, ó, admirado. Escute, não adianta você querer apenas que o Espírito Santo more dentro de você, mas você precisa viver uma vida com que faça que os olhos da eternidade te admirem. Meu Deus, isso é muito profundo. Olha para o livro de Jó. A Bíblia diz que o diabo está de rodear a terra e aparece diante de Deus, e o próprio Deus
dá testemunho de Jó. Você viu lá, Satanás, o meu servo Jó, homem íntegro, reto e temente, que anda na minha presença. O que Jó fazia era admirável aos olhos de Deus, querido. Uma vida admirável, uma vida de serviço, uma vida de entrega, uma vida de andar na presença de Deus. Porque não adianta você dizer que tem o Espírito Santo se você não vive para Ele, querido. Não adianta você dizer que você tem o fruto do Espírito Santo se você não manifesta bondade, paciência, domínio próprio. Nós precisamos ter a presença de Deus e manifestar a presença de Deus. Aquele homem está admirado. Os olhos dele estavam brilhando para aquela mulher. Aí o texto, o verso 22, diz assim, ó: e acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos, no peso de 10 ciclos de ouro. Olha que interessante. Primeiro ela entrega a água para o servo. Ela serve a água dela, depois ela serve os camelos. Ou seja, entrega, serviço. E outra coisa acontece agora. Depois que ela chama a atenção, ela recebe presentes. Escute uma coisa: quem anda na presença de Deus, quem serve na presença de Deus, quem entrega tudo na presença de Deus, recebe tudo da eternidade, querido. Certo dia viraram para João Batista e disseram assim: João, você não importa que Jesus cresça mais que você? E João vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer assim, ó: nenhum homem na terra recebe nada do que o céu não possa te dar. Escute, a gente pode ter tudo aqui nessa terra, mas quem nos dá todas as coisas é o próprio céu, querido. Porque não é porta que abre, a Bíblia diz que nós vamos dar em janela. Janela não tem chave por fora, janela tem chave por dentro. Então quem abre as comportas dos céus é o próprio Deus. O texto está dizendo que esse homem, ele coloca presentes nela, ele dá dons para ela. Escute, o Espírito Santo, ele capacita a sua igreja com dons, querido. Ele capacita a sua igreja com dons. Nós acabamos de orar aqui por cura. Quantas pessoas você conhece que foi na macumba, foi no terreiro, foi no espiritismo, fez um monte de lugar, mas de repente ela olha assim, ó: só tem um lugar que pode dar jeito, é na casa dos crentes. Porque sabe o que diz em Isaías capítulo 43, verso 13: ainda antes que houvesse dia eu era, e não possa ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? O nosso Deus capacita com dons. Dom de curar, dom de falar em línguas, dons de interpretação de línguas. Quantos de nós temos o dom de falar em línguas, mas paramos de falar em línguas estranhas? Paramos por vergonha, paramos por falta de práticas devocionais. Escute, a Bíblia diz que aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo, pois o seu espírito se conecta com Deus. E você precisa fortalecer esse dom, falar em línguas estranhas, glorificar a Deus e deixar com que o Espírito Santo te encha com mais dons e mais dons. Entrega. Quando você entrega tudo para Deus e você serve a Deus e você chama a atenção de Deus, Deus te dá tudo, querido. Aí a Bíblia diz que esse servo, ele pega essa donzela e junto com ela, ele vai para lá dentro da casa do irmão de Abraão. Na verdade, de um parente de Abraão, Naor. E ele vai para ali, ele chega naquele lugar e ele conta toda a história. E sabe o que é interessante? Que o Espírito Santo, ele todos os dias, na sua doce presença, ele nos faz relembrar as histórias da Bíblia. Ele nos faz lembrar da palavra de Deus. Ele nos faz lembrar dos dias maus que tivemos, mas também nos faz lembrar de como Ele nos tirou desses dias maus. Porque a Bíblia diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Escute uma coisa, o Espírito Santo faz isso. Ele traz à existência aquilo que não existe na nossa mente. Às vezes você não tem força, mas Ele te dá força. Às vezes você acha que você não tem autoridade, Ele te reveste de autoridade. Às vezes você acha que você não conhece a palavra
de Deus, mas a Bíblia diz: abre bem a tua boca e eu te encherei. O Espírito te faz lembrar da palavra de Deus, querido. O Espírito te faz viver na presença de Deus. E depois de contar tudo para aqueles parentes, o verso 53 do capítulo 24, diz que o servo, ele tira vasos de prata e vasos de ouro, e olha que interessante, e vestes, e deu-lhes a Rebeca. Escute uma coisa. Escute, isso aqui, esse texto é muito interessante, porque o texto diz que ele deu a Rebeca. Verso 53, e tirou o servo o vaso de prata e vaso de ouro, e veste, e deu a Rebeca. Especificamente para Rebeca. Os seus irmãos receberam outros presentes, mas para Rebeca, a tradução da palavra vasos, se você pegar no original, você vai descobrir que são brincos. Brincos. Rebeca recebeu brincos e vestes. E brinco na palavra de Deus, pela tradição judaica, você vai descobrir que brinco é sinal de posse. Aleluia. É sinal de posse. Brinco. Rebeca, você está marcada. Você tem um selo, Rebeca. Você pode ir para a direita, para a esquerda. Você pode se esconder no mais profundo abismo. Você pode subir mais a alta montanha, mas você tem um selo. Você pode tentar fugir para onde você quiser, mas lá o Senhor vai te achar, porque você tem o selo. Você é uma noiva marcada para um noivo. Aplauda ao Senhor, querido. Tu és digno, Jesus. Ela é marcada. 2 Coríntios capítulo 5, verso 5 diz isso: que o penhor do Senhor nos foi outorgado, o penhor do Espírito nos foi outorgado. Sabe o que é isso? Penhor. Digamos que eu queira comprar um carro, e eu chego para comprar esse carro e eu não tenho nada, absolutamente nada de dinheiro, mas eu digo: olha, eu tenho essa caneta e ela vale muito dinheiro, eu vou deixar penhorado aqui, e eu vou levar o carro comigo. E quando eu voltar, eu vou ter dinheiro e vou trocar e pegar novamente esse penhor. Escute, o Espírito Santo, ele foi colocado dentro de você pelo próprio Jesus. Isso é lindo, não é lindo? Mas escute como isso é tão precioso. Você foi selado com um penhor, ou seja, penhor é garantia. Garantia de quê? Que, querido, dentro de você tem um Espírito, que é como se fosse um imã, e quando Jesus estiver voltando, esse imã vai te aproximar dele. É a garantia que você e eu seremos elevados aos céus e moraremos com ele para sempre na eternidade. Você foi selado, eu fui selado, nós somos a noiva de Cristo. Mas é interessante que o verso 58 me chama muita atenção. Diz assim: e eles chamam a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com esse varão? É a pergunta do mundo, querido. Essa é a pergunta do mundo. Vocês vão servir a Deus mesmo? Vocês ainda acreditam nessa história de arrebatamento? Vocês ainda acreditam que Jesus vai voltar? Eu estava com meu filho numa consulta essa semana, e aí ele deu uma birra muito grande. Eu falei: Jesus, quando é que é o arrebatamento? Olharam para mim, uma pessoa que estava do meu lado, e ela era crente, porque ela entendeu o arrebatamento. Quem é crente entende, irmão. E ela: meu filho, você é tão jovem querendo um arrebatamento, dê jeito para mim. Aí eu olhei para ela e falei assim: ó, todos os dias, a toda hora, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem pessoas que amam essa vida aqui, que amam as coisas daqui. Escute, isso aqui vai passar, céus e terra passarão, mas a Bíblia diz que existe uma nova Jerusalém para a sua igreja. Eis que vi novo céu e nova terra. Creia nessa palavra, meu querido. O mundo pergunta: você vai mesmo? Você vai servir a Jesus mesmo? Você vai se purificar mesmo? Você vai se santificar mesmo? Parece uma perda de tempo, mas escute algo.
Parece é engraçado quando a gente vai no enterro, querido, de crente. As pessoas estão rindo no enterro. As pessoas conversam. As pessoas compartilham como é que foi seu dia. Mas tem um morto ali, mas é assim, as pessoas compartilham, conversam. As pessoas choram porque a saudade fica. Mas as pessoas também choram porque têm a certeza de quando a trombeta tocar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A pergunta do mundo: você vai servir esse Deus ainda? A resposta de Rebeca é linda: eu irei. Se apegue a Jesus, querido. Se apegue a Jesus. Abraça Jesus. Deite no colo de Jesus. Abraça Jesus. Ande na presença de Jesus. Shekarabarabás. Ande na presença dele, querido. O mundo já está condenado. O mundo jaz do maligno, mas a igreja permanece firme, inabalável, querido. Verso 61, a parte B do versículo. E diz a Bíblia: e o servo tomou Rebeca e partiu. Olha que interessante. Escute, você não pode ir a lugar nenhum, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, se o Espírito Santo não te levar, querido. Não saia do lugar onde você está, se o Espírito Santo não falar com você. A gente se move para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, com as nossas próprias ações, e a gente cai na vontade permissiva de Deus, e a gente pergunta a Deus: por que isso está acontecendo? Aí Deus olha para a gente e fala assim: é simples, existe uma boa, agradável e perfeita vontade. Anda na minha presença e ser justo, ser fiel, que eu vou te guiar. O texto continua dizendo que a noiva vai com o servo. O verso 62. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lai-Roi, porque habitava na terra do sul. Isaque saíra a orar no campo sob a tarde, e levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Olha que interessante, querido, é final de tarde. Eu sei que a gente está numa transmissão ao vivo, e algumas pessoas vão ver essa mensagem, talvez eu não vou conseguir entender. Mas quem mora em Brasília, entende o que eu estou falando. O pôr do sol de Brasília é incrível. Não é incrível? É lindo, é fantástico, é muito lindo. Agora para imaginar comigo, Isaque está vindo sobre as montanhas, num belo pôr do sol. Uau! Andando. Conforme o capítulo 8 de Cânticos, que diz que ele vem saltando sobre os montes de aroma. Aleluia. E ele olha para o horizonte e ele vê uma caravana. Essa caravana está montada. E existe alguém, um camelo especial, que é uma noiva adornada, preparada, santificada, lavada, remida no sangue do Cordeiro. Aleluia. E Isaque, ele vai ao encontro. Aí o verso 64 diz: Rebeca também levantou os olhos. Escute, quem olha para a terra não entende nada do que a palavra de Deus diz. Mas quem olha para a eternidade entende que é o fim dos tempos, que está se cumprindo, que o amor de quase todos irá esfriar. Mas quem se permanecer fiel, quem se permanecer fiel, aleluia, vai olhar para o alto e ver o noivo vindo sobre as nuvens. O texto diz que Rebeca, ela levanta os olhos e vê Isaque. Ela desce do camelo e ela pergunta ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo diz: este é o meu Senhor. Este é o meu Senhor. Esse texto é lindo, querido, porque a noiva está perguntando para o Espírito: Senhor, Jesus, Espírito Santo, o que eu devo olhar nesse tempo de agora? Esse tempo de agora está tão difícil. Esse tempo onde o mundo parece nos afrontar, parece que a política tenta roubar a imagem de Jesus, parece que tudo nos afronta. O servo diz:
olha para frente. O Espírito Santo diz para você, olha para frente, prossiga para o alvo. Prossiga para o alvo que é Jesus. Olha para Jesus, fixa em Jesus, se apega em Jesus. É Ele que está vindo ao nosso encontro. O texto está dizendo que até aqui a gente vai. Até aqui o Espírito Santo vai nos levar. Mas escute, até aqui, mas Jesus é que está vindo. Aleluia. Isaac está indo ao encontro da sua noiva. Jesus está vindo ao nosso encontro. Escute, deixa o Espírito te guiar até onde Ele quiser te guiar, porque Ele sabe que no lugar que você vai chegar, você vai estar pronto, preparado para encontrar com Jesus. A Bíblia diz que ela então toma o véu e cobre o seu rosto. E o servo, ele conta tudo a Isaac. Todas as coisas que ele fizera. Gente, imagina essa cena. Deus Pai, Deus Filho na eternidade. O Espírito Santo aqui na dispensação do Espírito aqui na terra conosco. E aí o Espírito Santo nos levando até Jesus. E o Espírito Santo passando um feedback para Jesus. Foi muito bom. Eles foram um pouco teimosos, mas foi muito bom. Como o próprio Jesus disse, vocês não vão ficar órfãos, eu vou enviar um Consolador. Ele vai vos ensinar todas as coisas. Eu ensinei, Jesus. Eu ensinei eles a andar na tua presença. Eu ensinei eles a entender a sua palavra. Eu ensinei eles a se santificarem. Eu ensinei a eles que eu sou sensível, que eu rogo por eles com gemidos inexprimíveis. Eu ensinei. Agora imagina Jesus conversando com o Espírito Santo. E aí agora está aí pega que é tua. É tua noiva. É tua. Eu separei, eu guardei, eu zelei, eu protegi, eu enchi ela de dons e trouxe ela para você. Você consegue fechar seus olhos por um momento? Feche seus olhos por um momento. Tenta imaginar essa cena. No abrir e piscar de olhos, você olhando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você olhando para Ele, e Ele dizendo para você, vinde bendito meu Pai, adentrai no gozo do meu Senhor, adentrai e venha morar comigo, tabernacular comigo, morar comigo para sempre. Agora imagine o Espírito Santo transformando o seu corpo, que sente dor, que sente sono, que sente fome, que é cheio de lágrimas, e Ele transformando o seu corpo num corpo glorificado como o de Jesus. Olha aqui para mim, querido. O texto diz, verso 67, e aqui eu termino. Isaac trouxe para a tenda da sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e a amou. Existe um vazio dentro de Isaac, um vazio de saudade. Saudade de quem? Da mãe. Existe um vazio dentro de Isaac, de saudade. Ele não tinha ninguém para conversar, ninguém para ter intimidade. Aí eu olho o Evangelho de João, a partir do verso 14. No capítulo 14, diz que, no capítulo 13, diz que Jesus, ele anuncia a traição. E Judas sai do meio dos discípulos, ninguém entende. E aí depois Jesus diz assim, eu vou morrer e vocês vão se dispersar. Aí a Bíblia diz que Pedro fala, eu não vou fazer isso. Jamais. O que acontece no texto? Todo mundo fica apreensivo, todo mundo fica meio atribulado. Pedro fica assim, eu vou trair Jesus, eu não acredito que eu vou trair Jesus. Aí o capítulo 14 começa assim, não se turbe o vosso coração. Está todo mundo atribulado. Está todo mundo querendo ir para a direita, para a esquerda. Jesus, epa, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. O último versículo que nós lemos, há um buraco dentro de Isaac de saudade. Escute, na eternidade existe um buraco. A eternidade é plena, completa, Deus é perfeito. Elton, existe um buraco? Existe. Eu e você não estamos lá, querido. Você não entendeu. Na eternidade existe um vazio.
Porque a Bíblia diz que Deus, no versículo 2 do capítulo 14, eu vou o quê? Preparar um lugar para vocês, venham morar comigo, habitar comigo. Escute, existem mansões vazias na eternidade, querido. Por que estão vazias? Porque eu e você ainda não chegamos lá. A Bíblia diz que Isaac pegou Rebeca e levou para dentro da tenda da sua mãe. E o vazio que existia já não existia mais, porque estava tudo completo. Escute, tudo vai estar completo quando eu e você estivermos lá na eternidade com Ele, querido. A Bíblia diz que Ele a amou. Ele a amou. Escute, e aqui eu termino. O mundo, ele vai nos oferecer muitas paixões, querido. Muitas distrações. Quando você está dirigindo um carro, você tem sempre que olhar para frente, olhar os retrovisores. Se você pegar o celular e você mexer nele, você faz o quê? Se distrai. E pode acontecer o quê? Um acidente. Elimine distrações hoje. Eu não sei o que tem roubado o seu tempo com Deus. Comece a eliminar distrações. Desliga mais a televisão, desliga mais o celular. Se apega na palavra de Deus. Existe um amor de Deus por nós. Existe um amor incondicional. Incondicional. Um amor que te selou. Um amor que te marcou. Que você pode tentar ir para a direita, para a esquerda. E como diz Oséias, que com cordas de amor Ele nos atrai novamente para perto dEle. Talvez você hoje está no fundo do poço como Jeremias. Mas a Bíblia diz que jogaram cordas para Jeremias e trouxeram Jeremias de volta. Escute, reavive a sua fé hoje. Firme as suas raízes em Jesus. Regue as suas raízes com a palavra, a água da vida, que é a palavra de Deus. Se firme em Jesus, porque o Espírito Santo está nos fortalecendo para um dia e morar com Ele na eternidade. Fiquem comigo nessa manhã. É uma manhã de fortalecimento, querido. Coloca a sua mão sobre o seu coração. É uma manhã de fortalecimento. O Espírito Santo está aqui dizendo para você, ó, entrega tudo, me serve, anda na minha presença. Eu sei que muitas lágrimas podem escorrer do seu rosto, mas eu te garanto uma coisa, que Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não vai haver mais dor, nem pranto, porque todas as coisas velhas se passaram. E a Bíblia diz que Ele será o nosso Deus e nós seremos os seus filhos. Pai, nessa manhã eu coloco a Tua igreja, Deus, diante de Ti, Deus. Ó Pai, nos fortaleça no Senhor, Deus. Nos fortaleça, Deus, para andar na presença do Teu Espírito. Ó Espírito Santo, Shekarabarabás. Ó Deus, que o Senhor nos encha hoje, que o Senhor nos inflame hoje. Ó Pai, que a cana que parecia que estava esmagada venha ser reerguida hoje. Que o pavio que estava fumegando venha ser inflamado pelo fogo do Teu Espírito. Ó Deus, que a nossa fé venha ser fortalecida no Senhor. Que o nosso olhar venha estar na eternidade, ó Pai. Deus, ainda assim, Deus, que o mundo nos pergunte, vocês vão servir a esse Deus? Nós responderemos sim. Deus, nós Te amaremos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Viveremos para Ti, ó Pai. Andaremos na Tua presença, porque um dia viveremos na Tua presença para todo sempre. Aleluia. Adore ao Senhor, querido, nessa manhã.